Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 6, onde iremos falar sobre o máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Então hoje iremos falar apenas sobre o MDC e o MMC. O máximo divisor comum, que é o MDC. O máximo divisor comum corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais números. Quando fatoramos dois ou mais números, o MDC deles é o produto dos fatores comuns a eles. Isso aqui nós vamos entender melhor já na prática, certo? Quando temos dois números consecutivos entre si, podemos concluir que o MDC deles é 1, uma vez que eles serão sempre números primos. Por exemplo, 25 e 26. O maior número que divide ambos é 1. Então sempre vai ser assim com qualquer número consecutivo. Poderia ser 32 e 33, 45 e 46. Sempre o MDC deles vai ser 1, certo? E quando temos dois ou mais números e um deles é divisor dos outros, podemos concluir que ele é o MDC dos números. Por exemplo, 3 e 6. Se 3 é divisor de 6, ele é o MDC de ambos, certo? Tipo 5 e 10. Como o 5 ele é divisor de 10, então 5 ele é o MDC de 5 e 10. E como calcular o MDC? Para calcular o máximo divisor comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos, que nós vimos na aula passada. E para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram simultaneamente os dois e multiplicá-los. Vamos ver isso agora na prática, onde ele diz aqui no exemplo para que a gente calcule o MDC de 20 e 24. Vamos colocar os dois números lado a lado, fazer a linha, né? E aqui do lado direito nós vamos começar a dividir. Lembrando que sempre começar do número menor. No caso, o 2. Já que ele divide tanto 20 como 24. Quando a gente dividir, vamos encontrar 10 e 12. Novamente tem como dividir por 2. Vai ficar 5 e 6. O 5 não tem como ele dividir por 2, mas o 6 tem. Então nós vamos dividir novamente por 2. E repetir o 5, que não é divisível por 2. E dividir o 6 por 2, que é 3. Aí agora a gente vê qual o menor número que divide o 3, que é o menor número, que é o 3, né? O 5 mantém, como ele não é divisível, enquanto a gente não encontrar um número que divida ele, vamos ficar repetindo ele. Então vai ficar 5 e 1, já que a gente conseguiu dividir o 3. E agora nós vamos usar o 5 para terminar de dividir o valor que faltou, ficando 1 e 1. Pronto, como a gente encontrou 1 e 1, não precisa mais continuar essa divisão. A gente agora precisa descobrir qual é os números que dividir os dois números simultaneamente, que no nosso caso foi o primeiro 2 e o segundo 2. A gente vê que a partir da terceira linha o 2 só começou a dividir um número, que no caso foi o 6, já o 5 não. E é nisso que a gente encontra o MDC, é sempre aquele número que dividiu os dois números ou mais números, não importa quantos tem, simultaneamente. Aí a gente pega eles dois e multiplica. 2 vezes 2, 4. Então o 4 ele é o MDC de 20 e 24. Ele é o maior número que divide os dois números ao mesmo tempo, certo? Agora vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum, o MMC. O mínimo múltiplo comum ele corresponde ao menor número diferente de zero que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. E como calcular o MMC? Para calcular o mínimo múltiplo comum entre números, devemos realizar a fatoração por meio da decomposição em fatores primos, tá? Só que para saber o MMC dos números, nós devemos multiplicar a sequência dos números encontrados. Então, enquanto no MDC a gente escolhia só aqueles que eram simultâneos, aqui não, aqui vai ser todos os números primos, certo? Aqui no nosso exemplo nós temos para calcular o MMC de 24 e 15. Então nós colocamos os dois lado a lado, fazemos as linhas e vamos começar pelo 2, que é o menor número possível, tá? Para dividir eles dois. Quando a gente dividir, vamos ter o 12 e o 15. Como o 2 é par, nós podemos dividir ele novamente por 2, e vai ficar 6 e 15. Já que o 15 não é dividido por 2, só repete. O 6 é par, então novamente por 2, vai ficar 3 e 15. Agora, tanto 3 como 15, ele é divisível por 3. Então nós podemos colocar o 3 e dividir eles, vai ficar 1 e 5. O primeiro número já acabou, já encontramos o quociente 1, então não precisa mais dividir ele, só o segundo número agora, que nós vamos colocar o 5 e vai ficar 1 e 1. Pronto.
terminamos de decompor os dois números. E como eu falei, para encontrar o MMC nós devemos multiplicar todos os números que a gente encontrou, que é o 2, o 2, o 2, o 3 e o 5. E a gente realizar essa multiplicação, nós vamos encontrar o 120. Então, o 120 ele é o mínimo múltiplo comum entre eles, quer dizer, tá? Aí aqui ao lado eu coloquei a tábua do 24 e a do 30. Vocês veem aqui ó, que o 24 vezes 5 deu 120 e o 30 vezes 4 deu 120. Por que ele é o mínimo múltiplo comum? Ele é o menor número onde os dois têm a ver. Se você olhar a tábua do 24 acima do 5 aqui, não tem nenhum número que seja igual a outro da tabuada do 30. O único número em que ele se repete primeiro é o 120. Pode ter até outros números depois, né? Como a gente tem aqui, ó, 30 vezes 8 igual a 240 e 24 vezes 10 igual a 240. Porém, o mínimo múltiplo comum é o 120. Então essa é a ideia do mínimo múltiplo comum, entendeu? Então essa foi a nossa aula de hoje e espero que tenham gostado, pessoal.